Então, gente, sejam muito bem-vindos à nossa primeira live do Movimento Viver de Arquitetura. Já faz um tempinho que eu venho pensando em algo que eu pudesse criar para, de fato, contribuir para o crescimento de vocês, né? E hoje eu tenho alguns cursos, hoje eu tenho o próprio Instagram com alguns vídeos, mas eu sentia que faltava algo maior, que de fato conectasse e que de fato todos estivéssemos em um mesmo caminho em prol de algo maior. E é por esse motivo que eu resolvi criar essas lives todas as segundas e todas as quintas-feiras, para que a gente possa estar aqui juntinho às 17h27, para trocar um pouco, né? Para tirar muitas dúvidas que eu sei que vocês têm, para trazer sempre algo novo, um olhar um pouco diferente da arquitetura, né? Eu costumo dizer que o arquiteto ele precisa ser empreendedor. E o fato de, quando eu me formei, eu logo ter aberto meu escritório, né? Um ano depois de formada, e eu só abri um ano depois porque eu trabalhava em uma empresa que era muito legal para mim, era uma incorporadora, então eu aprendi muito lá. Mas eu já abri meu escritório em paralelo imediatamente, né? Assim que eu me formei, eu já abri o meu negócio. Mas eu fui tocando ele paralelamente ao emprego que eu tinha, né? Para que eu pudesse aprender mais e crescer mais. E para mim foi muito difícil me colocar no mercado, foi muito difícil cobrar pelos meus projetos, atender os meus clientes. Era um mundo muito diferente de tudo que eu já tinha vivenciado. E o mais engraçado é que a gente fica tanto tempo na faculdade, né? A gente fica cerca de 5, alguns ficam 6, alguns ficam 7 anos. E caraca, se for pensar, são 5, 6, 7 anos da nossa vida estudando, isso é tempo pra caramba. E aí a gente sai de lá e a gente não sabe o próximo passo. A gente não sabe o que fazer com aquilo tudo. Claro, a gente sabe fazer um bom projeto, a gente sabe construir uma casa, a gente sabe detalhar, especificar, mas como eu chego no meu cliente? Como eu abro o meu negócio? Para onde que eu vou? Qual área que eu escolho? Né? São muitos os questionamentos. E eu passei na pele esses questionamentos e eu fui muito sozinha, porque quando eu me formei há 8 anos e meio atrás, não tinha isso da internet, o Facebook, o YouTube. E a gente sabe que os colegas não compartilham com a gente, então a gente não tem como perguntar para as pessoas. Então realmente foram anos duros, foram anos difíceis, de muita insegurança, de muito medo. E é por esse motivo que eu criei esse movimento Viver de Arquitetura. Eu quero que todos vocês tenham a oportunidade que eu não tive, que é ter um caminho, ter uma luz no final do túnel. E eu não tô aqui para falar que eu sou a pessoa que mais entende, eu não tô aqui para falar que eu sei tudo, eu não tô aqui para falar que todos os meus conselhos são os melhores que existem, não. Existem excelentes profissionais no mercado, tanto quanto eu, mas eu estou aqui para oferecer tudo que eu tenho de melhor. E talvez algumas coisas vai fazer sentido para vocês, talvez não, né? Mas eu também sou uma boa ouvinte e eu escuto muito o que as pessoas falam para mim, porque eu acho que existem pontos de vista que se complementam, né? Então, esse momento aqui, todas as segundas e as quintas-feiras, é o nosso encontro. É o nosso momento de desabafar, de conversar, de crescer, de criar metas e objetivos para aplicar já na segunda-feira. Esse é o principal motivo para eu ter criado essa live nas segundas-feiras. Porque a gente precisa, às vezes, de um empurrãozinho e a segunda-feira é o melhor dia para isso, né? Então, gente, eu quero falar para vocês
que eu me comprometo a todas as segundas e quintas estar aqui com vocês, faça sol, faça chuva, eu vou estar aqui. Só que tem um detalhe, não adianta eu entregar para vocês o ouro se vocês não souberem lapidá-lo e vendê-lo. Então, não adianta eu estar aqui trazendo muito conteúdo, tá explodindo a mente de vocês com novidades, com ideias. E hoje o tema da live é o mercado mudou, porque o nosso mercado mudou já faz um tempinho e tem gente que não se deu conta disso. Se vocês não colocarem em prática tudo que vocês vão ver ao longo das lives. Tá, gente? Então, eu quero todo mundo aqui colocando a mão na massa para realmente ter resultado. E eu quero que me diga aqui quem se compromete comigo também de participar do Movimento Viver de Arquitetura, de executar tudo que vocês vão aprender. Escreve aí para mim. Eu sou MVA, que é Movimento Viver de Arquitetura. E aí eu sei, cada vez que vocês entrarem aqui, que vocês escreverem para mim no chat, eu sou MVA, eu sei que você é uma pessoa comprometida e que tá aqui para crescer na arquitetura, assim como eu e assim como vários outros colegas nossos da profissão. Isso aí, Amanda! Vamos lá, quero ver. Eu sou MVA. Isso aí, hashtag eu sou MVA. Legal, legal. Então, gente, eu quero ser aqui para vocês. Nas segundas-feiras, eu quero ser uma luz. Eu quero ser alguém que traz a informação e que transforma vocês. Mas eu quero dizer que eu também vou ser a sombra. Mas a sombra no sentido bom da palavra. A sombra que vai voltar na quinta-feira e vai falar o seguinte: já executou aquilo que a gente planejou? E aí, já deu o próximo passo? E aí, já postou aquele vídeo que tu tá sempre procrastinando? Então eu quero ser a luz e eu quero ser a sombra, é claro, no bom sentido. Mas para estar impulsionando vocês. Porque eu sei que às vezes a gente fica deixando para depois, a gente empurra para cá, empurra para lá, resolve fazer alguma outra coisa e não faz o que tem que ser feito. E isso é muito normal. Todos nós, né, passamos por isso e às vezes procrastinamos algumas coisas. Mas o fato é que a gente precisa colocar em prática. Cada dia que eu deixo de fazer algo em prol do meu crescimento, eu estou adiando os meus resultados. Eu estou adiando o meu sucesso. E é essa consciência que eu preciso que vocês tenham. A gente precisa ser responsável pelos nossos resultados. Autorresponsabilidade. Vocês sabem o que é de fato autorresponsabilidade? Escreve aqui para mim. Gente, autorresponsabilidade é tudo aquilo que acontece na minha vida. Eu sou responsável por isso. Seja algo bom ou seja algo ruim. E aí não tem esse papo de o coronavírus está atrapalhando todo mundo. O governo está fazendo uma bagunça. Eu não sei tudo que eu deveria saber, por isso que não dá certo. Eu ainda não tô pronto. Quando a gente resolve ser responsável pelos nossos resultados, aí a gente passa a enfrentar a gente mesmo. E aí não tem desculpa. E é essa autorresponsabilidade que eu preciso que vocês tenham a partir de hoje. Ok, a gente tem limitações? Tem, eu tenho várias limitações. Ou vocês acham que não? Vocês acham que para mim é simplesmente ligar a câmera, chegar aqui e conversar com vocês? Não, não é assim. Eu me preparei para estar aqui para conversar com vocês, eu estudei, eu pensei o que eu poderia trazer para vocês que de fato ia contribuir para o crescimento de vocês. Eu também tenho as minhas inseguranças. Será que o que eu vou falar realmente vai ajudar? Será que faz sentido para eles isso que faz sentido para mim? Agora,
eu fazer a minha live, né? Vamos pegar o meu exemplo aí. Fazer a minha live com o melhor que eu tenho para contribuir nesse momento, com o que eu acredito que vai dar certo. E fazer essa live é uma coisa. É eu ser responsável pelas minhas ações. Agora, eu não fazer a live e reclamar: ah, mas eu não tenho ninguém me acompanhando. Ah, mas ninguém comprou meu curso. Ah, mas ninguém veio me chamar no chat para trocar uma ideia. Isso é eu colocar a culpa no outro ou em algo. Isso não é eu ser responsável. Então, seja a limitação que vocês tenham nesse momento. Assumam ela para vocês e a gente sempre vai estar aqui para crescer e para melhorar. A gente nunca vai chegar na perfeição. Uma dificuldade que vocês têm hoje, amanhã vai ser outra, quando vocês superarem ela, e faz parte, né? Agora, o que não faz parte é eu ficar sentado, bloqueado, esperando que alguma coisa aconteça. Esperando que o Covid passe. Isso é que tá errado. É isso que atrasa cada dia mais os seus resultados. Porque ninguém vai te pegar pela mão. Ninguém vai te levar pelo caminho da solução, pro caminho milagroso. Isso não vai acontecer, gente. Saibam disso. Agora eu quero saber aqui quem se deu conta de que o nosso mercado mudou. Me responde aqui. Porque vamos combinar. Antigamente, quando a gente se formava, era assim, a gente se formava, aí a gente abria o nosso escritório, né? Independente do lugar que era, do tamanho, do jeito que era, vinha um familiar e nos indicava, né? Vinha um tio e nos indicava, vinha o amigo do amigo e nos indicava. E aí, passava aí cerca de 5, 10 anos, a gente estava bem estabilizado, ganhando dinheiro com arquitetura. Só que hoje, gente, e detalhe, né? Sempre pegava uma cidade aí, tinha meia dúzia de arquiteto que trabalhava naquela cidade. Gente, agora a gente chuta uma moita e sai 30 arquitetos de uma vez só. E a grande maioria não tem clientes, a grande maioria tem dificuldade para se posicionar no mercado, a grande maioria trabalha em lugares que não gosta, né? Acaba retardando aí esse sonho de viver do seu escritório, de viver de arquitetura, de viver de algo que faz sentido. A maioria fica esperando o anjo cair do céu, pegar pela mão e transformar a realidade, né? Que eu acabei de falar. E aí tem uma outra parte que até consegue captar um cliente, só que não sabe cobrar da maneira certa, não sabe ter lucro. E quando eu falo ter lucro, cobrar da maneira certa, é conseguir comprar o seu carro que tanto sonha, é conseguir comprar aquela casa que deseja, é conseguir fazer uma viagem, é conseguir ter tempo livre para a família, né? Seja o sonho que você tem. Isso é ganhar dinheiro na arquitetura para mim. É eu poder fazer aquilo que eu quero, aquilo que é importante para mim. E aí cada um vai ter o seu importante, né? Aquilo que faz o seu coração vibrar, aquilo que faz sentido, aquilo que almeja. Pode ser uma viagem, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um casamento. Enfim, pode ser um escritório, pode ser várias coisas. E aí a outra parte dos arquitetos, que além de não saber cobrar, na grande maioria, e não tem culpa disso porque não aprendeu, não sabe pegar aquele projeto que conseguiu fechar depois de muito esforço e usar ele como uma alavanca para trazer novos clientes. E eu não tô aqui para falar para vocês, porque não tem espaço no mercado, o mercado tá cheio, a gente tem que se reinventar. Não é isso. O mercado tem espaço para todo mundo que se forma. O mercado da arquitetura é imenso, né? Agora, com toda essa pandemia do online, a gente está podendo trabalhar online de uma maneira muito mais descomplicada do que jamais aconteceu no mundo.
Agora, o que eu quero dizer é que as habilidades mudaram. Antigamente, a gente se formava na arquitetura, a gente tinha que saber projetar. A gente não tinha que saber vender projeto, a gente não tinha que saber se posicionar, a gente não tinha que escolher nicho. A gente tinha que botar a mão na massa. Saiu da faculdade, corre porque tá cheio de trabalho. Tá cheio de gente precisando para fazer uma obra aqui, uma obra ali, um projeto disso, um projeto daquilo. Agora, hoje, o mercado tem muitos profissionais. E não é só muitos profissionais. Tudo mudou. As habilidades que ontem eram fundamentais, hoje não são mais, porque hoje a gente tem tecnologia, né? Antigamente o arquiteto, o engenheiro tinha que calcular a estrutura na mão, no papel. E aí era da cabeça dele. Se a cabeça desse profissional não é boa em cálculo, vai dar guru na obra. Hoje a gente tem o BIM que faz tudo pra gente. A gente tem a renderização, que os projetos ficam maravilhosos. A gente tem os softwares de estrutura que calculam tudo para nós. Assim como essa habilidade de desenhar à mão deixou de ser importante, deixou de ser necessária. Gente, eu saí da faculdade sem precisar desenhar quase nada à mão. E eu saí há 8 anos atrás. A única cadeira que eu desenhei à mão foi expressão gráfica. Todas as outras eu fazia projeto no computador. E eu já saí há 8 anos atrás. Então, essa habilidade de desenhar à mão, né, as pranchas técnicas, né, gente? Eu me refiro não à arte, né, de desenhar à mão. Isso não é mais uma habilidade importante, né? Quem aqui nunca pensou assim, nossa, mas se eu não souber desenhar direito, eu não vou ser um arquiteto? Eu tinha esse receio. E eu nunca soube desenhar direito, porque eu nunca tive muita paciência para desenhar. Desenho técnico, né? Eu gosto de desenhar outras coisas. Isso não é importante mais. E assim como isso não é importante mais, existem outras coisas que mudaram, que deixaram de ser importantes, e outras chegaram para tomar o lugar delas. E aqui eu quero trazer para vocês as 5 habilidades do arquiteto do futuro. Existem muitas, mas hoje eu trouxe 5. Então, quem tá aqui, pega papel e caneta para anotar, para depois ir pesquisar mais sobre o que eu vou trazer aqui, para que vocês comecem a se preparar para serem arquitetos que vivem da profissão. Então, eu quero trazer aqui as 5 habilidades que, ao meu ver, são as extremamente importantes para ter um escritório hoje, para ter clientes, né? E seja aí um escritório home office ou seja um escritório físico, não importa. Para trabalhar no nosso mercado, tem que ter essas 5 habilidades bem desenvolvidas. Senão cai fora, senão tá totalmente fora do jogo. E a primeira delas é a que eu chamo da gente ser empreendedor do nosso escritório. A gente tem que aprender a desenvolver uma visão de negócio. A gente sai da faculdade muito técnico. A gente não tem noção da visão do que é ter um escritório. E eu pergunto para vocês já pararam para se perguntar quem que vocês querem se tornar no futuro? Quem que vocês querem ser daqui 5, 10 anos ou daqui 1 ano? Não precisamos ir tão longe. Né? Quem que vocês querem se tornar como profissionais daqui 1 ano? E aí eu não quero que ninguém venha aqui me falar que eu quero ser um profissional de sucesso. Não quero que ninguém venha aqui me falar eu quero ter reconhecimento. E por quê, gente? Porque imagina o seguinte, tá? Vamos fazer uma metáfora aqui. Imagina que você está fazendo um pedido para o gênio da lâmpada, que você é o Aladim. E aí você encontra o gênio e o gênio, né,
permite com que você faça um desejo. E aí você fala o seguinte: eu quero me tornar um arquiteto reconhecido. O que vocês acham que o gênio vai entregar para vocês? Muitas possibilidades. E por quê? Né? Porque reconhecimento é algo muito vago e até mesmo algo vazio. E por quê? Porque para mim reconhecimento pode ser sair numa revista. Para vocês pode ser concluir um projeto. Para uma outra pessoa pode ser ganhar um prêmio, né? Um prêmio, uma obra-prima. E para alguns de vocês pode ser simplesmente entregar um projeto e receber um agradecimento do cliente. Receber um muito obrigado por ter feito esse projeto, né, com tanto carinho, com tanto cuidado. E aí eu te digo por que a gente tem que ser mais específico. Né? Trazendo para a analogia do gênio, porque se a gente quer algo, um resultado palpável, um resultado que me mostre uma conquista no futuro, eu tenho que ser específico. Né? Se eu quero que o gênio me traga mais clientes, eu preciso falar para ele, eu quero clientes. Eu quero um cliente esse mês, eu quero 2 clientes esse mês. E aqui nessa metáfora, gente, o gênio é a nossa mente. A nossa mente precisa de objetivos claros. Sem objetivo claro, a gente não consegue planejar uma meta. A gente não consegue saber se a gente está indo no caminho certo ou não. E por quê? Porque para os otimistas, pode aparecer o primeiro desafio e você desistir. E para o pessimista pode ser o primeiro problema a aparecer. Você vai desistir. É isso que vocês precisam ter em mente. A gente desanima, né? A gente desanima muito fácil quando a gente não sabe o que a gente quer de verdade. Então, gente, definam pelo menos um objetivo para vocês aí, talvez para o mês que vem, talvez até o final do ano, e construam uma visão para realizar esse objetivo. Construam metas, né? A gente ser empreendedor do nosso escritório é a base de tudo para a gente ter sucesso. E aí, quando eu falo de visão, de ser empreendedor, eu falo da gente ter metas, objetivos, da gente ter controle, da gente saber cobrar, da gente saber em qual momento que eu devo colocar alguém para me ajudar ou não. A gente precisa enxergar o nosso escritório como um negócio. Imagine qualquer um dos negócios que existem hoje, né? Uma fábrica de carro, uma loja de bolos, uma indústria de revestimentos, uma loja de roupas, uma fábrica de roupas, seja do que for. Né? O nosso escritório não é diferente disso. A única diferença é que a gente entrega o nosso serviço. A gente não tem um produto para entregar para o cliente, né? Que a gente precisa construir e a gente precisa pagar a matéria-prima daquilo, colocar uma margem, revender. E aí é o grande erro dos arquitetos. Só porque o nosso projeto não é um produto que eu fabrico numa máquina ou que eu fabrico com matéria-prima, que ele não é um produto também. Que eu não preciso colocar margem de lucro, que eu não preciso definir quantas horas eu vou me envolver naquilo. Ou vocês acham que uma fábrica, por exemplo, uma fábrica de roupas, ela não tem lá definido quanto tempo ela vai levar para fabricar aquela roupa? Né? Desde o momento em que a matéria-prima chega na fábrica,
se transforma numa roupa, é embalado, é etiquetado, é entregue pro cliente final. Vocês acham que a fábrica não sabe quanto tempo leva para fazer aquela roupa? Quanto é que custa aquela matéria-prima? Quanto que é a margem de lucro? Quanto que custa os funcionários que estão envolvidos para construir aquela peça? O nosso trabalho é a mesma coisa, gente, não é diferente. Só muda o produto. Faz sentido para vocês? Só muda o produto, não muda mais nada além disso. Só que a gente tem um grande agravante nisso tudo. Que a gente não pode pegar uma máquina, colocar o nosso projeto e tirar o projeto lá na ponta. A gente precisa parar, sentar, pensar, desenhar. A gente precisa usar o nosso tempo. E aí o nosso tempo, ele é reduzido, né? A gente consegue aí trabalhar 12, 14 horas no máximo num dia, e não sei se a gente aguenta por muito tempo fazendo isso. A gente fica doente, a gente fica exausto. Então a gente ainda tem esse agravante que a gente não é uma máquina, que bota o projeto aqui e sai ali. Então a gente precisa pensar ainda mais na nossa hora, no custo de envolvimento, né? No tempo que eu vou levar nos projetos. Os alunos da mentoria, os alunos do curso Projetos Lucrativos sabem disso, porque eles já aprenderam sobre isso. E vocês, quem tá aqui que não faz parte, também precisa olhar para isso e começar a pensar nisso. Sejam empreendedores do negócio de vocês, gente. O projeto é o que vocês vendem, mas vocês precisam ser empreendedores, terem metas, objetivos claros. Faz sentido, gente, para vocês? Me digam aí. E aí, gente, eu vou entrar na segunda habilidade do arquiteto do futuro, que é ter uma personalidade única. O que é ter uma personalidade única? É a gente saber se posicionar, é a gente saber e escolher ser especialista em algo, é a gente desenvolver soluções únicas para os nossos projetos, é a gente sair um pouco do convencional, né? É construir aquelas ideias fora da caixa, é botar a cabeça um pouquinho para pensar e criar soluções diferentes para o nosso mesmo trabalho. E por que eu falo isso como uma habilidade do futuro? Porque, gente, o que mais tem hoje são startups vendendo projetos na internet. Ou seja, quando eu falo startups, eu quero falar de máquinas e de tecnologia. Vendendo projetos na internet por um valor muito baixo. Vendendo projeto aí a R$200. Quem aí nunca viu na internet isso? Eu já vi várias empresas. Hoje existem vários aplicativos que montam o ambiente, que selecionam os materiais, que entregam o orçamento, que fazem praticamente tudo o que a gente faz por um preço muito barato. E aí vocês acham de verdade que a gente tem condições de competir com uma máquina? Elas são rápidas, elas não precisam dormir, né? Elas são máquinas. A gente nunca vai conseguir competir com essas máquinas. Porém, tem uma única coisa que uma máquina nunca vai substituir o ser humano, e aí nunca vai substituir o arquiteto. Ela pode substituir a construção das coisas, ela pode substituir o tempo que a gente leva nos projetos, ela pode substituir a operação das coisas, né? A operacionalização de um projeto. Por exemplo, hoje tem o BIM,
que a gente perde muito menos tempo do que a gente perdia antes no AutoCAD. Isso a máquina sempre vai nos substituir. Quando eu faço um projeto sem diferencial nenhum, quando eu faço um copia e cola, quando eu não me posiciono, quando eu não me torno especialista em algo, quando eu não tenho ideias fora da caixa, eu estou me tornando uma concorrente da máquina. Agora, quando eu procuro encontrar a minha personalidade, procuro encontrar dentro de mim os meus valores como pessoa, né? O meu jeito de pensar, eu começo a ser algo muito diferente, que nunca vai ser copiado. Afinal de contas, nós somos pessoas únicas. Então, quando eu pego tudo que tem dentro de mim, aquilo que eu acredito, né? O cuidado que eu tenho com o cliente, quando eu sento para fazer um briefing com o meu cliente e eu presto atenção nele, eu cuido para fazer o melhor, né, para ele, procuro observar o que é essencial para a vida dele. Quando eu transformo as palavras dele em um projeto, em um ambiente, em algo que ele vai se sentir aconchegado, que ele vai construir memórias, que ele vai receber a família e nunca mais vai esquecer daquele ambiente, aí eu nunca vou ser substituído, gente. E a gente não precisa criar nada mirabolante, a gente não precisa ter um super escritório, né? A gente não precisa sair do Brasil para fazer um curso, a gente não precisa ter o escritório mais lindo da cidade, a gente não precisa ter os melhores projetos do mundo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com eu resgatar dentro de mim quem eu sou verdadeiramente e tratar o meu cliente do jeito que eu gostaria de ser tratado. Sabe, eu me casei há 1 ano atrás. E quando eu me casei, eu organizei uma festa. E aí eu pude me sentir na pele do meu cliente. Acho que foi a melhor experiência que eu tive para isso. Porque a gente às vezes fica na nossa pele como arquiteto e a gente não tem ideia de como é estar na pele do nosso cliente, né? E se vocês nunca se deram conta disso, pessoas que trabalham com eventos, com festas, eles têm muita similaridade com o nosso trabalho. Só que tudo que eles organizam acontece em um dia. E o nosso não. E aí não pode dar errado, né? Porque tem só aquele dia. O nosso pode arrumar depois, pode corrigir depois. E aí, quando eu fui contratar as pessoas para organizar a minha festa, eu fui contratar a cerimonialista, que era a pessoa mais conhecida na cidade. Fazia festas lindas, fazia festas espetaculares. E eu pensei, essa deve ser a melhor profissional para fazer a minha festa. Afinal de contas, né, eu não vou fazer a festa mais incrível do mundo, mas eu quero uma festa bonita, né, arquiteto sempre puxa para a beleza da festa. Eu procurei alguém que tivesse um olhar, né, mais refinado, que tivesse uns fornecedores confiáveis e tal. E aí, gente, essa pessoa me tratou com um descaso tão grande. Eu percebi que eu era só mais um número para ela. Mais uma festa que ela ia organizar, mais uma festa bonita. E aí eu me senti na pele do meu cliente. E aí a pessoa que fez a minha decoração era uma pessoa super simples. O escritório dela era 2x2, assim, tipo, era muito pequenininho. Mas ela era uma pessoa extremamente amável. Ela sentava comigo e me perguntava, Yasmine, o que tu gostaria que tivesse na tua festa? E eu dizia, eu quero um guardanapo de tal jeito. Eu pensei em ter um vaso para botar as flores de tal jeito. E ela ia lá, ela corria atrás, ela procurava por aquele objeto.
Às vezes ela não encontrava e ela me ligava, Yasmin, eu não encontrei de jeito nenhum aquilo que tu me pediu, mas o que que tu acha da gente usar isso com isso? Porque eu acho que vai ficar bem como tu pensou também. E ela fazia várias reuniões comigo para me acalmar, para me deixar segura, tranquila, que ia ficar bonito, que ia dar certo. E aí, gente, aquela pessoa lá que eu enxerguei, né? E aí talvez vocês enxerguem os profissionais concorrentes ou colegas, pessoas que já têm um escritório grande ou pessoas que já têm uma condição diferente, que fazem projetos bonitos, assim, que estão nas revistas. Não significa que essas pessoas vão durar no mercado por muito tempo. Pode ser que sim. Mas se elas estão tratando os clientes delas de qualquer jeito, como qualquer um, como a máquina trata a gente, quando a gente entra lá no site e começa a colocar as opções, eu quero um sofá de 2 lugares, eu quero um guarda-roupa de 2 lugares, de 2 portas, uma cama, um criado, pá, aparece na tela o projeto feito. Isso é uma máquina atendendo os clientes. Isso não é eu ter cuidado com o meu cliente. Né? Então, prestem atenção nisso. Né? A gente também precisa ser especialista em algo. Comecem a pensar no que vocês poderiam ser especialistas. Porque quando a gente é especialista, a gente ganha uma visibilidade muito maior. Né? Pensa comigo, tô com dor no coração, né? Tô me sentindo mal, acho que eu tô com problema de coração. Qual médico que vocês vão ir? Vocês vão ir no cardiologista, né? Vocês não vão ir em qualquer um. E é dessa mesma forma que a gente é tratado no nosso mercado. As pessoas também vão procurar por especialistas naquela área, né? Então escolham algo e se aprofundem nisso. Estudem, criem experiência com essa área. Isso vai ajudar muito vocês a se posicionarem, a se tornarem únicos. E aí o terceiro item é a minha presença digital. Aonde está a atenção, gente, hoje? Agora, então, nesse momento, tá ainda mais... tá muito mais aparente, que é na internet. Né? Então, vocês precisam estar na internet, gente. Vocês precisam estar no digital, nas redes sociais de vocês, fazendo postagens. Só que existe a quarta habilidade que não adianta eu estar nas redes sociais se eu também não tiver a quarta habilidade, que é a comunicação persuasiva. O que é comunicação persuasiva? É eu criar postagens, criar vídeos, criar até mesmo nas reuniões com o cliente, eu ter uma comunicação que vende projetos, que atrai clientes. Né? Os meus alunos sabem que o marketing tem 4 pilares. É o atrair, o gerar valor, o educar e o vender. Eu preciso construir esses 4 pilares na minha rede social para mim ter fluxo de clientes. Lembra que eu falei que tem gente que tem projeto, mas não usa aquele projeto para impulsionar para impulsionar a vinda de novos clientes? É isso. Eu preciso desenvolver os 4 pilares. Atrair os clientes, gerar valor para eles, qualificá-los e vender para eles. Isso é uma comunicação persuasiva. Isso é eu saber vender. Né? Eu também preciso, dentro da comunicação persuasiva, eu preciso matar as objeções. Né? O que é matar objeções? É eu tirar as dúvidas do meu cliente e eu pegar tudo aquilo que ele acha que não vai dar certo, né? Toda aquela insegurança que ele tem e simplesmente fazer com que ele confie em mim. Isso é matar as objeções, né? Matar as dúvidas, matar as inseguranças. Ele precisa começar a te acompanhar na rede social e pensar, nossa, essa pessoa eu posso confiar. Essa pessoa vai me ajudar. Essa pessoa vai mudar a realidade, né? Vai construir a minha casa dos sonhos. Essa pessoa vai me entregar um projeto de qualidade. Né, gente? Então, recapitulando, para quem chegou depois. Primeira habilidade do arquiteto do futuro
é eu ser empreendedor do meu escritório. Ser empreendedor. O segundo é eu ter presença digital. O segundo é eu me tornar único. Depois é a presença digital. O quarto é eu ter uma comunicação persuasiva. E o quinto, gente, a quinta habilidade que eu não posso jamais não falar, eu acho que assim, se eu tivesse que escolher duas, eu diria, sejam empreendedores. E a segunda é essa que eu vou falar agora, que é ter inteligência emocional. A gente sai da faculdade com muitos medos, né? Quando eu estava construindo essa live hoje de manhã, eu escrevi da inteligência emocional e eu me lembrei de uma obra que eu fiz, que se eu não tivesse, né? Porque eu acho que eu construí inteligência emocional ao longo dos anos, ainda tenho muito para construir dela. Mas se eu não tivesse um pouquinho de inteligência emocional, eu tinha simplesmente desistido da arquitetura. Deixa eu contar para vocês. Esse projeto, eu acho que foi a minha quarta casa, talvez. Lá logo quando eu me formei, quando eu abri o meu escritório. Eu devia estar há 1 ano trabalhando sozinha, nem isso. Eu fiz um projeto de uma casa. O cliente quis contratar uma mão de obra que eu não conhecia, né? Enfim, ele quis contratar aquela mão de obra. Aquela mão de obra teve vários probleminhas durante a obra toda. Agora, o pior problema que aconteceu foi o seguinte. A obra ficou pronta, um belo dia o cliente me liga e me manda me manda um vídeo no WhatsApp com um vídeo da casa simplesmente jorrando água pelo forro de gesso. Imagine só uma casa com 2 andares, né, um sobrado, onde todo segundo gesso chove dentro da casa. Mas chove igual se tivesse sem teto. Imagina uma casa sem teto, toda mobiliada, chovendo muito dentro dessa casa. Foi esse vídeo que o cliente me mandou. Imagina só o meu desespero quando eu vi esse vídeo. Eu pensei, meu Deus, acabou minha carreira de arquiteta. Imaginem a inteligência emocional que eu tive que ter naquele momento para conseguir passar por aquela dificuldade e continuar na minha carreira, né? E o grande segredo disso é que eu não era responsável por aquela obra. Ele que quis contratar um profissional que eu não conhecia e a cagada lá, o erro foi feito. Na verdade, foi a bomba que estourou, né? A bomba da caixa d'água. O construtor não fez o extravasor e aí inundou a casa. E aí tem momentos na nossa profissão que a gente tem que passar por uma situação dessa e ficar seguros de que, ok, isso é horrível, sim, isso é horrível, o cliente está muito brabo, mas não é minha responsabilidade. E superar isso é bem difícil, gente. Por isso que a gente tem que ter inteligência emocional. E por isso que a gente tem que cuidar do cliente com um carinho e com uma unidade tão especial que mesmo que em alguma situação a gente seja os responsáveis, porque a gente não é perfeito e a gente pode errar, sim, a gente vai errar, mas o cliente vai entender que a intenção foi positiva, né? Que a gente errou, mas enfim, aconteceu, foi uma fatalidade. E por isso que a gente tem que cuidar muito bem dos nossos clientes, né? Então, eu trago a inteligência emocional porque eu sei que muitos de vocês sentem medo, né, de não se sentirem bons o suficiente, de talvez olhar o projeto do concorrente e achar que é melhor que o de vocês, ou que vocês ainda não estão prontos para fazer um projeto tão bom quanto ele,
que vocês têm medo sim de errar nos projetos, que vocês têm medo sim na hora de fazer uma postagem, de dar uma dica, né? Eu sei que vocês sempre vão ter medos e que vocês têm medos, e gente, medos a gente sempre vai ter. A gente sempre vai ter medo. E outra, perfeito a gente nunca vai ser. Nunca vai acontecer da gente chegar na perfeição, né? Porque a perfeição ela não existe. A gente melhora todos os dias um pouquinho. Só que o que eu quero dizer para vocês é que o foco de vocês provavelmente está no lugar errado. Né? Enquanto a gente está focando no medo, eu vou errar, vai dar errado, não vai funcionar, vai dar problema na obra, eu vou postar, ninguém vai gostar, eu tenho medo de me expor. Na verdade, a gente tinha que estar focando na intenção que tem aquilo que eu estou fazendo. Vocês já pararam para pensar que o mais valioso nisso tudo é a intenção positiva que a gente tem por trás do que a gente está fazendo? Seja algo que deu errado ou não. Vocês já pararam para pensar o quão lindo é a gente parar o nosso tempo, abrir o Instagram e dar uma dica para um cliente? Contribuir para ele? Vocês conseguem perceber o quão lindo é isso? Vocês já pararam para pensar que muito além de ter ótimos resultados, de ter um portfólio gigantesco, é a gente estar ali disponível, se dedicando para a pessoa que está nos contratando? Esse é o foco que vocês têm que ter. Né? Eu posso trazer isso para mim. Existem vários arquitetos que têm muito mais resultados do que eu, que têm muito mais projetos, agora, e talvez saibam muito mais do que eu sei. Agora, quantos deles estão contribuindo com os outros colegas? Pouquíssimos. Né? Então pode ser que eu não sou a pessoa, eu posso me culpar, me julgar, sentir medo de que eu não sou a pessoa mais bem qualificada para estar aqui falando com vocês. Agora o que importa é a minha intenção de estar aqui. Se eu sair dessa live e ouvir de um de vocês, nossa, muito obrigada pelo que tu falou, nossa, me ajudou muito. Nossa, eu recebo mensagem das pessoas que conseguem gravar vídeos depois que entram nos cursos ou depois que assistem um vídeo. A minha intenção aconteceu. Eu contribuí. E é isso, esse é o foco que a gente tem que ter. Na contribuição que a gente está fazendo para o mundo, para as pessoas, para os nossos clientes, na intenção positiva por trás disso. É isso que vai me aproximar das pessoas, é isso que vai me trazer clientes. Não é o medo. Sejam luz na vida dos clientes de vocês. Sejam luz na vida das pessoas, do jeito de vocês, do jeitinho de vocês. Com um pouco mais de vergonha, com um pouco menos. Não importa. Isso vai trazer resultados e vai trazer muita riqueza para vocês, que vocês não imaginam o tamanho que isso tem. Porque a intenção de vocês está sendo ajudar, né? Transformar a vida de alguém com um projeto, com uma repaginada, com uma obra. Olhem desse jeito para a profissão, né? Para cada momento que o medo bater, de, ai, não vou fazer uma postagem, ai, eu não vou ligar para alguém para fazer uma parceria, eu tô com medo de apresentar esse orçamento, eu tô com medo de apresentar esse projeto. Troquem o medo pela intenção positiva. Tenho certeza que vai ajudar muito vocês.
E aí, gente, para encerrar, eu quero trazer uma pequena reflexão para vocês. Eu quero que vocês se perguntem agora qual dessas pessoas você é. Imaginem só o sol, né? Todos nós conhecemos o sol, temos contato com ele quase todos os dias, né? Os dias que não chove. E aí tem pessoas que olham para o sol e só reclamam dele. E dizem, ai, hoje o sol tá muito quente. Ai, hoje o sol tá me atrapalhando para enxergar dentro de casa. Ai, hoje o sol tá muito forte, tá muito fraco. São as pessoas vítimas que só reclamam da vida. Agora tem as outras pessoas que elas contemplam o sol. Que elas olham para o sol, né, nos dias de sol e agradecem por ele estar ali. Enxergam a importância que tem o sol para nossa saúde, né, para os seres vivos. Só que ao mesmo tempo, são pessoas que não fazem nada com isso. Elas agradecem, elas valorizam, mas elas estão ali paradas. E essas são as pessoas bloqueadas. São as pessoas que olham para o sol, mas não fazem nada com isso. São as pessoas que olham para os seus sonhos e não fazem nada com isso. E existem as pessoas que olham para o sol e enxergam muitas possibilidades. São aquelas pessoas que agradecem porque o sol está ali todos os dias. E são pessoas que transformam o sol em uma riqueza absurda. E quem são essas pessoas? São as pessoas que pegam o sol e transformam ele em uma fonte de energia. São as pessoas que transformam o sol naquelas placas solares, que colhem a luz do sol e vendem depois. Essas são as pessoas prósperas. São as pessoas que geram riqueza e resultado. Então eu encerro a live de hoje perguntando para vocês qual dessas pessoas vocês são. Vocês são aquela pessoa que reclama do sol todos os dias? Vocês são aquela pessoa que agradece pelo sol, mas não faz nada com isso? Ou vocês são aquelas pessoas que pegam o sol e transformam ele em algo muito maior? Quero agradecer a presença de todos vocês hoje. Sejam muito bem-vindos novamente ao Movimento Viver de Arquitetura. Quinta-feira estaremos aqui de volta com mais conteúdo, com mais crescimento, porque eu quero que todos vocês sejam aquele sol que transforma tudo em riqueza, em prosperidade e que contribui para um mercado melhor, para uma vida melhor e que realmente vivam das suas profissões, vivam da arquitetura. Afinal de contas, nós merecemos isso, nós nos formamos para isso. Tá bom, meus queridos? Um grande beijo, boa noite e um restinho de segunda-feira e uma ótima semana para todos vocês.